Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre como ser au pair na França. Eu me chamo Yasmin Hermógenes e hoje aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, uma das etapas mais importantes para quem quer ser au pair, que é a montagem de perfil, como que encontra as famílias em quais sites. Então, se esse assunto te interessa, já vai deixando a sua curtida, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para que você não perca os próximos vídeos dessa série. Então, de cara, pra gente não perder tempo, eu já quero falar com você sobre as plataformas que a gente vai utilizar para fazer contato com as famílias, para encontrar as famílias. A primeira é Au Pair World. Eu acho que é uma das mais conhecidas, principalmente aqui no YouTube. Se você pesquisar, a galera faz vídeo até falando dessa plataforma, como montar perfil, como que você usa, como que contata as famílias. E realmente é uma plataforma muito boa, tá? É uma das mais conhecidas, não é à toa. Segundo, Rate Au Pair. É também muito boa, você consegue encontrar muitas famílias. Terceiro, aupair.com. Todas essas são gratuitas, você não necessariamente precisa pagar nenhuma taxa para fazer contato com as famílias, para encontrar essas famílias. Você consegue criar o seu perfil, você consegue colocar filtros, você quer cuidar de 2 crianças no máximo, você quer encontrar famílias em Paris, em Lyon, em cidades maiores, em cidades menores, você consegue colocar todos esses filtros assim que te ajudam. Eu particularmente, desses 3 que eu citei, eu já utilizei Au Pair World e aupair.com. Porém, atualmente, ultimamente, melhor dizendo, eu tenho preferido aupair.com. Por quê? Eu tenho conseguido fazer muito mais contato com as famílias lá do que no Au Pair World. Pode ser que seja uma particularidade minha, ou não. Tenho sentido que o aupair.com tem sido mais ativo, as famílias estão mais ativas lá do que nessa outra plataforma. Então eu tenho optado por usar mais o aupair.com do que essas outras plataformas. Porém, assim, é uma coisa que é pessoal. Eu utilizo as 2 plataformas, porém, uma tem sido mais ativa do que a outra. Então, logicamente, eu coloco mais foco nessa que tem sido mais ativa do que em outras que não estão. E um quarto aqui, que tem gente que subestima muito, é sobre Facebook. Grupo de Facebook a gente consegue encontrar muitas famílias. Tipo assim, muito mesmo. Chove família lá procurando au pair. E aí, a intenção é, você vai no Facebook, procura grupos de au pair, você põe Au Pair France, o ano em que você tá buscando. E lá nesses grupos, você consegue fazer um post oferecendo o trabalho que você tem. E também você vai encontrar as famílias. As famílias postam lá todo o trabalho que elas querem. Normalmente elas são bem detalhistas. E elas pedem pra que você ou comente, caso você esteja interessado, porque aí elas entram em contato com você. Ou que você já entre em contato diretamente com elas. E elas, normalmente, essas famílias, te respondem de forma muito rápida. Então, assim, não tem por que não usar Facebook, hein? Agora, ok, você já guardou as plataformas que você vai conseguir encontrar as famílias. Porém, para você encontrar as famílias, você precisa ter um perfil. Para que você contate as famílias e as famílias te conheçam, a gente precisa montar o perfil. E antes de você montar o perfil, ou caso você já tenha montado, preste atenção nessas 2 coisas aqui que eu vou te falar. Na minha mente, na minha opinião, existem 2 tipos de au pair. Primeiro, é aquela au pair em que as famílias estão procurando que seja uma irmã mais velha. Vai ser aquela pessoa que vai estar cuidando dos filhos deles enquanto eles estão trabalhando. É aquela pessoa que tá ali ajudando, olhando enquanto os pais estão fora, faz uma coisinha ali, outra aqui, só dando um apoio mesmo. É uma irmã mais velha. E o outro, a segunda opção, é aquela pessoa que é mais especializada. É uma pessoa que eu sei isso e eu consigo ensinar isso pra sua criança. A família tá buscando nessa pessoa, tipo assim, o que você consegue ensinar pra minha criança? Você vai ensinar artesanato? Você vai ensinar pintura? Você vai ajudar a minha criança com os deveres de casa dela? Vai ensinar matemática pra ela? Coisa do tipo. Então essas famílias buscam uma pessoa que é mais assim, talvez mais profissional, eu vou usar essa palavra, eu acho que é a palavra certa. E aí, partindo desse pressuposto, a gente vai pro perfil. Escolher quem vai ser você. Você vai ser a irmã mais velha, o irmão mais velho, ou vai ser uma pessoa que realmente tem uma especialização que você pode usar com essas crianças. E aí a gente vai montar o perfil. A gente vai pra apresentação que a gente precisa fazer. O perfil é ali a sua carta. É o seu convite pras famílias. E a primeira coisa que as famílias vão ver são as suas fotos. Então, vamos prestar atenção nas fotos que a gente vai postar. Porque eu não me canso de falar, a galera erra muito nessa coisinha que é simples, porém que faz total diferença. As 3 primeiras fotos, elas precisam ser fotos só suas. A pessoa precisa entrar ali no seu perfil e ver de quem é aquele perfil. Então precisa ser o seu rostinho lindo e maravilhoso, você sozinho. Uma foto clara, iluminada, de você sorrindo, talvez, porque você é uma pessoa muito simpática. E ali nas outras fotos, nas outras 2 fotos, eu recomendo que você poste alguma foto de você fazendo coisas que você goste. Talvez você toque algum instrumento,
Coloque foto de você tocando esse instrumento. Você gosta de ir a teatros, de fazer caminhadas na natureza? Coloque fotos do tipo, porque isso já vai demonstrar um pouquinho quem é essa pessoa, do que ela faz da vida dela, sabe? E nas outras fotos aí você sim, eu recomendo que você coloque fotos de você com crianças, porque você tá se propondo a esse trabalho de au pair, é cuidar de criança. Então ali nas fotos, você precisa demonstrar já um pouquinho da experiência que você tem, que você realmente lida com crianças. Então as fotos, elas vão ser a primeira impressão que a família vai ter de você. E isso precisa ficar muito claro na sua mente pra você saber escolher as fotos corretas. Não faz sentido, na primeira impressão que a família vai ter de você, você vai lá e coloca qualquer foto. As fotos é a primeira parte da impressão que a família vai ter de você. E segunda é a parte escrita. A sua apresentação escrita, ela precisa ser muito pessoal, muito clara, muito simpática. Se você lê bastante e você pega um livro de um autor que você já leu e compara com outros livros, você sabe que aquela escrita é daquele autor. Você conhece aquele autor pela escrita dele. E no seu perfil é a mesma coisa. Nós humanos, a gente tem a escrita como uma identidade nossa. Ninguém consegue escrever e se expressar da mesma forma como você consegue ao escrever. Então, preste atenção. Seja bem autêntico na sua escrita na hora que você for se apresentar. Você vai falar da sua idade, da sua nacionalidade, onde que você mora, qual é o seu nível de inglês e de francês. Sim, você vai usar tudo isso, porém, seja autêntico ao falar. Eu lembro, quando eu fiz contato com a minha host family lá em Londres, eu lembro que eu li o perfil deles, e lá na escrita, eu prestei muito atenção, porque eu realmente li de fato o perfil deles. E quando eu conheci eles, eram as mesmas pessoas que realmente eu tinha lido o perfil deles. Eu conseguia, ao ler o perfil deles, ouvir a voz deles. Eu conseguia imaginar o jeito com o qual eles falavam certas frases que estavam escritas, porque eles foram tão autênticos ao escrever aquele perfil, que eu realmente conseguia enxergar a personalidade deles no texto que eles escreveram. Então é isso, é essa ideia, esse sentimento que você precisa passar pra família, de autenticidade, de clareza. A família precisa ler o perfil e ver, caramba, essa pessoa é única. Essa pessoa escreveu o perfil de forma tão simpática, tão autêntica, que eu consigo ver que realmente essa pessoa fez isso aqui com cuidado e delicadeza. No perfil, você também vai acrescentar a experiência que você teve com crianças, de forma sincera, óbvio. Sua experiência com crianças foi com irmãos, com primos, foi na creche. E aí tem uma coisa interessante. A forma como você fala sobre suas experiências faz diferença na forma como você as descreve. Você precisa ser estratégico. É muito diferente você pegar uma pessoa que foi lá no perfil dela e falou: olha, minha experiência é com irmãos, eu costumava cuidar dos meus irmãos e dos meus primos. Acabou. Agora, você pega um outro perfil de uma pessoa que fez a mesma coisa, só que ela foi lá no perfil dela e descreveu assim: a minha experiência que eu tenho com crianças, eu cuidava dos meus primos e dos meus irmãos. Eu fazia atividades com pintura no dia a dia com eles, a gente brincava de pique-esconde, a gente fazia legos, a gente fazia as nossas refeições juntos. Você entende a diferença? A família consegue enxergar. Tudo bem, ela cuidava do irmão, do primo, mas ela fazia realmente algumas atividades. Não era simplesmente, a família não vai estar lendo lá, essa pessoa cuidava do primo e do irmão. Tipo, ok, é isso, sabe? Realmente especifique qual é a sua experiência que você teve. E pra você que trabalhou já em creche, em escolas, você tem realmente um peso maior com essa experiência. Você consegue passar mais autoridade de primeira impressão. Então, da mesma forma, seja específico no trabalho que você realizava, mas tenha em mente que, de fato, você tem uma autoridade, no geral, maior com as famílias, partindo do ponto em que você já trabalhou num lugar específico para aquilo. No perfil também, você precisa especificar qual é a sua motivação para ser au pair. Por que você quer ser au pair e não qualquer outro tipo de coisa? Por que você escolheu o intercâmbio cultural au pair e não um outro intercâmbio? Você vai colocar é porque você realmente ama crianças e você quer ter esse intercâmbio cultural, essa troca cultural? Eu acho que são super válidos essas justificativas. Mas por que disso? Por que você ama crianças? Por que você quer ter esse intercâmbio cultural? Especifique isso pra família, porque a família não quer saber se, ok, essa pessoa ama criança e quer ter uma troca cultural. Mas fale o porquê, por que você quer ter essa troca cultural na França, inclusive? O que te traz curiosidade pra ser au pair na França? E o que te faz amar crianças? É porque você consegue aprender muitas coisas com elas? É porque você gosta de brincar? Você gosta de explorar o mundo infantil? Coisas do tipo, sabe? Isso chama muito a atenção das famílias, até porque eles querem saber se os seus objetivos em ser au pair combinam com os objetivos deles em ter uma au pair. Então preste muita atenção ao expor quais são as suas motivações em querer essa posição como au pair. E uma outra coisa que normalmente as plataformas vão te dar a opção é um vídeo de apresentação. Esse aqui é bem interessante, porque é diferente da família ver só uma foto sua e um vídeo seu, simples, curto, mas falando de você um pouquinho. Você ali em movimento, a família já cria uma conexão maior com você. Porém,
uma coisa que eu preciso dizer é, faça esse vídeo se você conseguir fazer ele de forma natural. Simples. Agora, se você tá fazendo esse vídeo de forma muito forçada, de forma muito tensa e estressada, muito robótico, sabe? Talvez seja melhor não fazer. Talvez você pode bloquear uma oportunidade que você teria por ter passado uma má impressão de, às vezes, de uma pessoa que você nem é, num vídeo em que você não se sentiu confortável em fazer. Então, essas são as dicas mais importantes pro perfil, do que você deve fazer, o que são pontos positivos. Agora, erros comuns que as pessoas cometem ao procurar uma família que você não pode cometer é, primeira coisa, perfis incompletos e erros de gramática. Perfis incompletos são aqueles em que você entra no perfil da pessoa e tá ali só uma frasezinha, ou que realmente uma frase que não diz nada sobre você. Eu digo que você precisa ter cuidado pra não ser prolixo e prolixa na hora de escrever o seu perfil, porque ninguém tá entrando lá no seu perfil pra ler um livro da sua história, de quem você é, mas eles também estão ali pra te conhecer. Então, a leitura precisa ser algo interessante pra que eles realmente tenham interesse de, tipo, essa pessoa parece ser legal, eu quero fazer contato com ela, mas também não pode ser uma coisa de, tipo, escrevi uma frase aqui e a pessoa não entendeu nada sobre você. E outra coisa sobre erros de gramática, eu recomendo que você escreva o seu perfil em inglês, ou talvez em francês, caso você tá procurando uma família francesa, é comum que, caso você já tenha o francês, escreva em francês, não tem problema nenhum. Mas os erros de gramática, eles são um problema, ou podem ser um problema, porque isso pode passar a impressão de que você é uma pessoa desleixada, que você fez aquele perfil de qualquer jeito, sabe? Você nem revisou. Então evite esses tipos de errinhos, que são detalhes, mas fazem total diferença. E outra é mentir sobre o seu nível da língua, seu nível de francês, seu nível de inglês, e sobre suas experiências. Se uma pessoa que realmente foi lá no perfil dela e colocou, não, porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu tenho essa experiência, tem aquela outra experiência, só que na verdade você tá só exagerando as experiências que você tem. Chega na casa da pessoa e você não sabe nada, vai ficar muito feio. Eu já conheci pessoas que foram pras famílias falando que tinham essa experiência e aquela experiência, e quando chegou lá na casa, a pessoa não sabia trocar a fralda da criança. Fica muito feio. Tá ficando feio, então não faz isso. A família vai te dar um valor muito maior se você chegar e falar, olha, isso aqui eu não sei fazer. Vocês podem me mostrar como é que faz? Eu tô disposta a aprender, eu tô disposto a aprender. Eu só preciso que você me mostre. Como que você quer que eu faça? A família tá tudo bem, tipo, essa pessoa não sabe, mas ela tá disposta a aprender, eu vou ensinar a ela e o problema vai estar resolvido. Agora, o problema é, você fala ali que você é o sabichão e chega lá na casa da pessoa e não sabe fazer nada, a pessoa vai achar muito ruim, então não faça isso, é feio. E outra coisa também que você não pode ignorar são as red flags de algumas famílias. Se a família tá com um perfil muito vazio, não tem fotos, desconfie. Existem sim fraudes, tá, gente? Então, não achem que são tudo flores, são todas as famílias que estão ali são maravilhosas. Não é verdade. Tem gente ali que vai estar se usando do programa de au pair pra fazer maldade. Então, esteja atento, com olhos abertos pra isso. Outra coisa é famílias que estão te oferecendo valores absurdos como salário. Famílias que estão te oferecendo mundo, carro, casa, individual, tudo pra você. Desconfie. Se a família está oferecendo valores super baixos, quartos sem privacidade, coisa do tipo, desconfie. Fique sempre atento e verifique todas essas condições que a família está impondo pra você. E não caia em armadilha. Não vai mandar foto sua, não vai mandar documento seu, dinheiro, sem antes ter a mínima certeza ali de que essas pessoas são confiáveis. E olha só, eu ia continuar esse vídeo aqui falando pra vocês como escrever mensagens pras famílias, mas eu decidi que não vou fazer. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Vou colocar essa parte do vídeo de como escrever as mensagens pras famílias, como contatar eles pro próximo vídeo. Acho que vai ficar muito melhor, porque as mensagens que você envia pra família são cruciais. Então, vou deixar pro outro vídeo. E uma coisa que eu quero te presentear, você que tá aqui comigo até o final, o meu muito obrigado. E se você tem interesse que eu faça o perfil com você ou pra você, se você tem interesse que eu revise esse perfil que você já fez, mas você não tem certeza, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Pode colocar eu quero, pode ser um emoji, eu vou entender que você quer essa revisão. Eu vou escolher uma pessoa pra que eu possa fazer isso. E a gente vai fazer esse perfil assim, um chuchuzinho, aquele perfil atrativo que as famílias passam e querem te conhecer, aquele perfil que realmente está atrativo. Então, se você tem interesse, deixa aqui nos comentários que eu vou te contatar pra gente fazer isso junto. Vai ser um presentinho que eu vou deixar pra vocês. Se esse vídeo aqui ficou claro, te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações pra que você não perca os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, porém te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.